Dieta cetogênica. Já ouviram falar de dieta cetogênica? Sabem o que é dieta cetogênica? Para que serve? Por que ela é assim chamada? Como ela age no organismo? Se realmente ela é boa para perda de peso? Quais as indicações desse tipo de dieta? Por que se fala tanto dessa dieta? Tem benefícios? Tem malefícios? Para quais casos ela está indicada? Pois bem, é esse tema que eu vou falar hoje com vocês aqui no canal. Acompanhe. A dieta cetogênica é a dieta que eu mais oriento, é a dieta que eu mais recomendo no consultório, é a dieta que eu procuro seguir na minha vida diária. Ao meu ver, a dieta mais saudável é uma dieta com restrição de carboidratos, a quantidade de carboidrato é mínima, gira em torno de mais ou menos 5%, e consequentemente é uma dieta que tem uma ação mais anti-inflamatória. Então, todas aquelas doenças inflamatórias, a exemplo até do câncer, pacientes com artrite, tem um benefício ao fazer a dieta cetogênica pela sua ação anti-inflamatória. Mas vamos lá, o que é a dieta cetogênica? Por que ela é tão famosa? O que ela tem de tão especial? Por que tem se falado tanto dela? E como é que é possível alguém emagrecer comendo gordura? Então, assim, é um choque, muitos pacientes chegam no consultório e não entendem muito bem e tomam um susto, né? Porque, como é que eu vou emagrecer comendo gordura? Na verdade, eu vou engordar, doutor. Então, assim, na verdade, é possível e os resultados são incríveis de quem faz a dieta cetogênica. A dieta cetogênica, na verdade, o Homo sapiens, desde o período paleolítico, que ele faz a dieta cetogênica de forma natural. E o nosso genoma é o mesmo ainda, então não houve uma evolução genética, houve várias evoluções, mas o nosso material genético é basicamente o mesmo. Naquele período, o homem apenas alimentava-se do que caçava, então não existia uma agricultura. A agricultura ela é recente, ela é de 10 mil anos para cá, sendo que ela ficou mais intensa mesmo a partir de 5 mil anos. Então, naquele período, o ser humano apenas comia o que tinha disponível, quando ele caçava, e utilizava apenas algumas frutas para poder consumir ali, mas nada plantado. Hoje em dia é completamente diferente. Hoje em dia você vai no supermercado e há uma infinidade de opções de fontes de carboidratos em que você pode consumir. Qual é o problema do carboidrato? O carboidrato em pequena quantidade, tanto é que ele está presente na cetogênica, é bom, ele ajuda, a insulina é importante. Agora, qual é o grande problema? O grande problema é o excesso. Hoje em dia a população se alimenta em torno de 90% até mais de carboidrato. A quantidade de gordura consumida é muito pequena. E esse excesso de carboidrato gera um pico de um hormônio chamado insulina, que é um hormônio produzido pelo pâncreas. Esse excesso de insulina acaba depositando esse excesso de glicemia, que é o excesso de açúcar, que é o que você vai obter a partir dessa dieta rica em carboidrato, e vai convertendo esse excesso de açúcar em gordura corporal. Daí temos uma epidemia de obesidade a nível mundial. O Brasil tem em torno de 60% de pessoas com sobrepeso ou obesos, de acordo com o IBGE, e essa estatística é ainda mais alarmante se a gente for olhar países, por exemplo, como os Estados Unidos. E por quê? Porque a dieta ocidental hoje ela está basicamente voltada para o consumo de carboidrato, que é muito mais prático, é muito mais saboroso. Lembrando que o carboidrato, o açúcar, ele dá realmente prazer por uma ação de neurotransmissores, dopamina e tal. Então o paciente ele tem uma sensação de prazer, o que dá mais vontade ainda dele consumir o carboidrato logo após uma refeição. E aí ele come mais carboidrato, a insulina pega esse excesso de carboidrato, deposita como gordura corporal e consequentemente gera-se um ciclo vicioso e o paciente acaba engordando cada vez mais. Então, assim, não recomendo esse excesso de carboidrato. Mas falando na gordura, né, o objetivo é a cetogênica. Então a cetogênica ela é pobre em carboidrato e a gordura é importante. Por exemplo, hormônios como a testosterona, hormônios como a progesterona, que são hormônios anabólicos e hormônios importantes para a nossa saúde sexual, para a nossa saúde mental, para a nossa saúde corporal, para o ganho de massa muscular também, são formados a partir do colesterol. E quem não come muita gordura vai ter uma deficiência de colesterol.
Então, o cérebro em torno de 60% é formado pelo colesterol. As baías de mielina, que são estruturas responsáveis pela condução do impulso nervoso, que fazem parte do sistema nervoso, também são formadas pelo colesterol. Então, a gordura é importante para a formação do cérebro, inclusive das crianças, dos recém-nascidos. É importante, o leite materno, falando dos recém-nascidos, é rico em gordura. Mas a dieta atual, ou seja, criou-se um mito de que a gordura é ruim e de que todas as doenças cardiovasculares e infartos estão ligadas à gordura. E eu chamo a atenção ao fato que eu acabei de mencionar. O Brasil, e principalmente o Brasil, tem em torno de 60% de pessoas acima do peso e que não comem gordura, ou seja, estão acima do peso, mas não comem gordura. E uma das principais causas de morte hoje no Brasil são por doenças cardiovasculares. Então, cada vez mais há pacientes morrendo de infarto, há cada vez mais pacientes morrendo de acidente vascular cerebral e que não comem gordura. Então, o que acontece? Vamos acabar com esse mito de que a gordura é o grande problema, de que não se deve comer gordura. A cetogênica, ela é uma excelente dieta, ao meu ver, a dieta mais saudável, e ela é baseada basicamente em 70% de gordura. Então, a gordura é saudável, certo? Então, mas voltando à história da cetogênica, né? Então, desde o período paleolítico que se utilizava a dieta cetogênica, mesmo sem saber, de uma forma totalmente empírica, de uma forma totalmente natural, já que eles se alimentavam apenas do que caçavam, né? A partir da década de 20, de 30, começou-se a observar que a cetogênica tinha um resultado muito positivo no tratamento de pacientes com epilepsia. Mas com o advento de anticonvulsivantes, antiepilépticos mais modernos, mais potentes, acabou se abandonando o tratamento da epilepsia através da dieta e focando principalmente nos medicamentosos, que não sou contra o uso do medicamento, mas se sabe hoje, inclusive pelos próprios neurologistas, que aqueles pacientes refratários ao tratamento com anticonvulsivantes, ou seja, aqueles pacientes que não respondem ao tratamento com anticonvulsivantes, quando fazem a dieta cetogênica, tem um resultado muito melhor. A dieta cetogênica é a melhor dieta, inclusive, para o tratamento da epilepsia. É uma dieta que tem tido resultados muito bons no autismo. Pacientes com autismo que fazem uma dieta cetogênica têm um bom resultado, principalmente pela ação anti-inflamatória da dieta. Pacientes oncológicos, pacientes com câncer, que não respondem bem ao tratamento quimioterápico, na medida que eles mantêm o tratamento quimioterápico, mas na vigência da dieta cetogênica tem uma resposta muito melhor, isso é sabido, ou seja, a dieta cetogênica não cura o câncer, mas se sabe que naqueles pacientes que fazem a dieta cetogênica a resposta é muito maior. Isso por quê? Porque se sabe que a célula cancerígena, ela se alimenta do açúcar, via ciclo de Krebs e tal, e quando você faz a dieta cetogênica, que é muito restrita em açúcar, você corta o principal combustível para a célula cancerígena. Daí a célula cancerígena ela não consegue se reproduzir, se replicar, se multiplicar tão fácil quanto naquele paciente que se alimenta de açúcar normal. Lembrando que o açúcar não é só o doce, não é só aquela bebida açucarada, não é só o brigadeiro, não é só o doce em si. O açúcar o carboidrato, feijão é açúcar, ou seja, bioquimicamente é um carboidrato, o carboidrato é açúcar, o arroz, o macarrão, o cuscuz, as raízes também são açúcares, mas são açúcares de baixo índice glicêmico, então são açúcares bons, mas ainda assim são açúcares, certo? Mas falando agora da parte bioquímica, por que emagrece fazendo a cetogênica? Isso porque há uma mudança metabólica. Quando o paciente ele faz a dieta cetogênica, ele entra em um estado metabólico chamado cetose. E o que seria a cetose, que entre aqueles que fazem cetogênica é tão falada e é o objetivo da dieta em si? A gente produz energia a partir de dois modos. A nossa mitocôndria, que é uma estrutura da célula, produz energia para as nossas atividades diárias através de duas formas: através de beta-oxidação ou através do ciclo de Krebs, que é o que a gente lembra do colégio, né? Então, quando se faz a dieta cetogênica, você restringe o carboidrato e então a mitocôndria passa a utilizar a via de beta-oxidação, utilizando os próprios ácidos graxos, utilizando a própria gordura da dieta, e quando você não tem mais a gordura da dieta, ele começa a utilizar a própria gordura corporal como fonte de energia. No fígado, essa gordura vai ser metabolizada, gerando corpos cetónicos,
que serão a fonte de energia, principalmente a nível cerebral, acetoacetato, hidroximetabutirato, são exemplos de corpos cetônicos, apenas para vocês saberem, que será a fonte de energia, e daí o nome cetogênica, daí o nome keto, que vem de corpos cetônicos. Então assim, por que a cetogênica perde tanto peso? Porque ela muda o metabolismo de modo que o corpo comece a utilizar a própria gordura corporal como fonte de energia. Então, por exemplo, nos meus pacientes, e mais na frente falarei sobre jejum, eu sempre oriento fazer pelo menos 3 vezes por semana jejum. Claro que cada caso tem que ser avaliado individualmente, mas o jejum é uma prática saudável e que deve ser recomendada sempre. O que acontece? Quando você faz o jejum, naquele período em que você não está se alimentando, a fonte de energia para desenvolver suas atividades normais é a gordura corporal. Isso por quê? Porque quando você faz a dieta cetogênica, você tem uma diminuição de insulina. Diminui a insulina porque a insulina é um hormônio, que é o cachorro aqui tá de brincadeira. Então, quando você come o carboidrato, você aumenta a insulina, como eu havia falado anteriormente. Quando você come gordura, você não gera insulina. Daí, então, você consegue metabolizar essa gordura corporal, destruindo essa gordura corporal, sendo, então, utilizada como fonte de energia para as atividades diárias. Então, assim, resumindo, a dieta cetogênica é a dieta mais saudável, é a dieta que traz mais resultados, é uma dieta com ação anti-inflamatória, tem vários benefícios. Pacientes com esteatose hepática melhora muito, na verdade cura a esteatose hepática, que tem a ver com resistência à insulina, que é um tema que a gente pode estar falando mais à frente também, se vocês tiverem interesse. Pacientes com artrite reumatoide, pacientes com fibromialgia, pacientes com câncer são muito beneficiados, visto que eu falei da célula cancerígena se alimentar do açúcar. Então, assim, é uma dieta muito saudável, que vai muito de encontro com a crença popular de que gordura faz mal, de que gordura vai levar a depósito de gordura nas artérias, de que comendo gordura vai sofrer um infarto. Então, assim, recomendo que procurem um médico, procurem um nutricionista, se informem mais, acompanhem aqui no YouTube, me sigam no Instagram, e comentem que qualquer dúvida eu estarei respondendo. Podem dar dicas de novos temas para a gente poder estar aqui falando. Quis fazer aqui um apanhado geral a respeito do que é a dieta cetogênica, espero que tenha ficado claro. Caso não tenha ficado, posso explicar, esclarecer algum item aí. Reforço o convite para que se inscrevam no canal, para que eu possa estar sempre fazendo mais vídeos, para que eu possa estar sempre me interagindo com vocês. Ativem o sino que fica aqui embaixo em algum lugar aí, em que você pode assinar o sino. Toda vez que eu fizer algum vídeo novo, vocês receberão a notificação, tá bom? Então, um abraço, procure se informar e, de modo geral, diminuam carboidratos da dieta, que com certeza terão benefícios além da perda de peso. Tá bom? Então, até o próximo vídeo.